Bom dia, meninos. Tranquilo? Ah, continuando aí, período, período entre guerras, período entre guerras, ah, nós começamos a falar, né, do final da Primeira Guerra Mundial. Final da Primeira Guerra Mundial. Então, 1918, nós já falamos, nós já comentamos que o final da Primeira Guerra Mundial, ele não foi um final decisivo, não foi um final conclusivo, né? Na verdade, o final da Primeira Guerra Mundial, ele vai acabar contribuindo de maneira direta para que tivesse início a Segunda Guerra. Então nós vamos ter, na verdade, se considera que nós vamos ter um intervalo. Nós vamos ter um intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, por exemplo, no final da Primeira Guerra, houve a imposição à Alemanha do Tratado de Versalhes. Então, você se lembra que o Tratado de Versalhes ele arrasava com a Alemanha. A Alemanha teria que pagar pesadas indenizações para os países da Tríplice Entente. A Alemanha teria que devolver territórios. A Alemanha não poderia mais fabricar armamentos. Enfim, arrasava com a Alemanha e criava na população essa matéria que vai cair na prova, viu? Essa matéria que eu estou falando hoje é a matéria da prova, que eu estou começando. Na verdade, estou revisando, vou revisar hoje, vou revisar amanhã, para a semana que vem vocês fazerem a prova. A matéria é essa, a matéria é o chamado período entre guerras, entendeu? O que é o período entre guerras? É o Tratado de Versalhes, a Revolução Russa, a implantação do socialismo na Rússia, né? Esse capítulo aqui, ó, ele começa na página, quer ver? É o capítulo 1, da unidade 3, né, chama-se Entre Guerras, né? É o livro 1, né? Então, página 60, certo? Página 60, vamos até a página, quer ver? Até a página 76. Então, da 60 a 76, mas é uma matéria que eu já venho falando já há algum tempo, entendeu? Eu já venho falando há algum tempo, que é esse período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, não tem erro, é um assunto muito falado, né? Por exemplo, nesse período entre guerras, um fato super importante que foi o seguinte: você vai ter na chamada década de 20, você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem a decadência da Europa, tem a crise europeia. Ao mesmo tempo que você vai ter a ascensão de quem? Quem é que vai desenvolver violentamente no pós-Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos. Então, vocês se lembram que teve a crise, a destruição dos países europeus com a Primeira Guerra Mundial, mesmo porque a Primeira Guerra era uma guerra, principalmente uma guerra europeia, E, ao mesmo tempo, você tem a ascensão dos Estados Unidos, mesmo porque os Estados Unidos entrou na guerra já no finalzinho, né? Eles entraram mais precisamente em 1917, foi quando saiu a Rússia, né? Vocês lembram que a Rússia saiu devido à Revolução Socialista e aconteceu a entrada dos Estados Unidos. A entrada norte-americana foi uma entrada onde eles vão se beneficiar. Então, após a Primeira Guerra Mundial, você tem a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial e a decadência europeia, né? Nesse período também, nós vamos ter uma série de mudanças nos Estados Unidos. A população vai se tornando extremamente consumista, vai passando a viver o American Way of Life. Aí, chegamos num assunto que é muito importante, que é 1929, o ano, né? O ano de 1929,
importante. O que aconteceu em 1929? Em 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, em 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela provoca uma crise mundial do sistema capitalista. Provoca uma crise mundial do sistema capitalista. E eu acho muito interessante você falar crise mundial do sistema capitalista. Por quê? Porque quando você fala crise mundial do sistema capitalista, você está se referindo especificamente ao mundo capitalista. Ou seja, a crise ela praticamente não atinge quem? Praticamente não atinge a União Soviética. Praticamente não atingiu a União Soviética, porque a União Soviética já vivia desde 17 o quê? O socialismo. A crise praticamente não atinge a União Soviética, atinge o mundo capitalista. Bom, essa crise nos Estados Unidos ela aconteceu, quer dizer, não é que ela aconteceu, a quebra da Bolsa é em outubro de 29, mas a crise ela já vinha se arrastando, né? E eu estou dizendo que o ápice da crise é em outubro de 29, quando acontece a quebradeira geral. Né? Quando acontece a quebradeira geral. Mas os fatores já eram anteriores a 29, né? Na década de 30, vai ser eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt. Então, o presidente que enfrentou essa crise nos Estados Unidos foi o presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt foi quem enfrentou a crise de 29. O que o presidente Roosevelt enfrentou de que maneira? Ele colocou em prática o New Deal. O New Deal. O que era o New Deal? New Deal era um plano econômico colocado em prática pelo presidente Roosevelt, que previa a intervenção do Estado na economia. Como assim? É que a economia norte-americana ela era uma economia extremamente liberal. Mas, para tentar solucionar a crise, essa economia temporariamente deixou de ser uma economia liberal e passamos a ter a intervenção do Estado. Essa intervenção do Estado se deu através desse plano conhecido como New Deal, né? New Deal. Então, por exemplo, a principal meta desse plano era tentar diminuir o desemprego. O desemprego havia se tornado crônico. Milhões de pessoas estavam desempregadas nos Estados Unidos, então havia necessidade de se combater principalmente o desemprego. E combater como? Ele cria várias frentes de trabalho, ele coloca em prática a construção de várias obras públicas, ele vai criar o seguro-desemprego, criou o salário mínimo. Então foram tomadas uma série de atitudes para combater a crise de 29, ou as consequências da crise de 29 nos Estados Unidos. Tá, isso aconteceu nos Estados Unidos. Agora, a crise ela não foi uma crise localizada só nos Estados Unidos. Essa crise ela é uma crise mundial. E por que ela foi uma crise mundial? Ela foi uma crise mundial porque, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo capitalista dependia da economia norte-americana. Então, se a economia norte-americana quebrou, todo mundo foi junto. Todo mundo foi junto. Todo mundo foi para o mesmo buraco, entendeu? Então, não foi uma crise só norte-americana. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, nessa época, vivia-se basicamente do café, das exportações de café. E 50% do café exportado pelo Brasil ia para os Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos quebrou, eles vão continuar importando café? Lógico que não. Então, isso vai afetar profundamente a nossa economia. Afetou tanto que influenciou na nossa eleição presidencial. Tanto que Getúlio Vargas chegou ao poder nesse contexto da crise de 29, e qual foi a atitude de Getúlio Vargas com relação ao café? Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que simplesmente mandar queimar
os enormes estoques de café, na tentativa de que o produto recuperasse o seu preço, né? Então, nós vamos ver que a crise ela afeta o mundo todo. Bom, na Europa aconteceu o seguinte. Bom, na Europa nós já tínhamos uma situação diferenciada na Itália. Na Itália, desde 1922, na Itália, desde 1922, já havia sido instalado que tipo de governo? Na Itália, desde 1922, já havia sido instalado o fascismo. O fascismo. Benito Mussolini havia conseguido tomar o poder na Itália e implantado um regime fascista. Por que que isso aconteceu primeiramente na Itália? Pelo seguinte, porque na Itália a situação política, econômica, se tornou extremamente delicada, extremamente fragilizada após a Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos dois blocos. Nós tínhamos a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Inicialmente, a Itália ela era ao lado da Tríplice Aliança. Acontece que quando a guerra começou, a Itália, alegando não ter condições econômicas, não ter condições bélicas, não ter armamentos e tal, ela se declara neutra. A Itália não chega a entrar na guerra naquele primeiro momento, entendeu? E aí a guerra começou e tal. Já com a guerra em andamento, o que que aconteceu? Os países da Tríplice Entente, que eram Inglaterra, França e Rússia, eles convenceram a Itália a entrar do lado deles. Então a Itália ela mudou de lado, entendeu? A Itália era do lado da Tríplice Aliança, que era Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então a Itália saiu da Tríplice Aliança e foi para o lado da Tríplice Entente. Foi por quê? Foi porque os países da Tríplice Entente fizeram uma série de promessas. Falaram, nós vamos te dar territórios, nós vamos te recompensar com dinheiro e tal. Então a Itália foi, mesmo sem ter condições, mas diante da possibilidade de melhorar a situação, ela foi participar da guerra ao lado da Tríplice Entente. Beleza. Então a Itália participou da guerra do lado que foi o lado vencedor. Só que, no final das contas, os países da Tríplice Entente acabaram não cumprindo com o que foi prometido. Ora, não cumpriu, então a situação da Itália piorou do que era anteriormente, piorou. Isso fez com que nascesse um sentimento revanchista, um sentimento extremamente nacionalista entre os italianos, que passaram a apostar em um jovem que dizia que iria tornar a Itália novamente um império, crescer demais e tal, que era Benito Mussolini. Então, Benito Mussolini, ele cria o fascismo e ele chega ao poder na Itália implantando esse tipo de governo, que é um governo forte, é um governo totalmente centralizado nas mãos de um só líder, com um só partido, revanchista, nacionalista, né? Então ele implanta o fascismo. Isso em 22. Agora, já na década de 30, como consequência da crise de 29, o que vai acontecer em vários países da Europa? Aconteceu o seguinte, ó, o que você deve se lembrar? Que a crise de 29, ela foi uma crise que afetou o mundo capitalista. Então, as pessoas elas olhavam para os países capitalistas e viam os países em crise. Ao mesmo tempo, viam a União Soviética numa situação confortável. A União Soviética vivia uma fase boa, porque, pelo próprio isolamento imposto a ela pelos países capitalistas, a União Soviética estava numa situação confortável. Então, as pessoas elas começaram a pensar, elas começaram a achar que a solução seria também implantar o socialismo, entendeu? Então, os partidos de esquerda, eles foram se fortalecendo. Isso levou a elite econômica europeia a fazer o quê? Essa elite econômica europeia, eles vão patrocinar, eles vão procurar fortalecer aqueles líderes que diziam ser anticomunistas, que diziam ser contrários a uma possível expansão do regime socialista. Está entendendo?
Então, por exemplo, em 1923, na Alemanha, tinha acontecido uma tentativa de golpe feita por Adolf Hitler. Então, Hitler tinha tentado tomar o poder na Alemanha em 23, sem sucesso. Ele havia sido preso e, na cadeia, ele escreveu aquele livro contendo a sua ideologia, que era o Minha Luta. Né? Ele contendo a ideologia nazista. 10 anos depois, ele havia sido preso, ele havia sido solto e tal, e ele vinha trabalhando para promover o crescimento do seu partido. Então, 10 anos depois, em 1933, o que vai acontecer? Como eu já falei para vocês, a elite ela temia uma expansão do regime socialista, em virtude de que a crise de 29 tinha levado as pessoas a acreditarem que uma solução seria o socialismo. Então, Hitler era o quê? Extremamente nacionalista e anticomunista. Então, o partido dele cresceu exageradamente em 1933. Esse crescimento, então, que ele se tornasse o quê? Ele se tornou o primeiro. Então, Hitler chegou ao poder em 1933, na Alemanha, ele era apenas primeiro-ministro. Só que em 1934 o presidente morreu. E ele, então, tomou o poder dele também, se dizendo agora o Führer, o grande líder. Né? Ele, então, um regime extremamente forte, totalitário, que é o regime nazista, o nazismo. Hitler vai conduzir a Alemanha rapidamente a, a ter uma recuperação econômica muito grande, principalmente porque, primeiro, ele deixa de cumprir as determinações do Tratado de Versalhes. Não vou pagar, ele disse que não ia pagar nada, aquelas arbitrariedades, ele dizia que eram arbitrariedades que haviam sido feitas contra a Alemanha. Ele falou que não ia pagar nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de acordo com os outros países. Outra coisa, ele deu início ao processo também de remilitarização da Alemanha. Então, ele consegue fazer com que a Alemanha se recuperasse rapidamente e, ao mesmo tempo, vai prometer para os alemães que a Alemanha iria crescer territorialmente, que a Alemanha precisava de buscar o chamado espaço vital para o seu crescimento e para se tornar novamente um novo império. Ora, pregar isso para um povo que estava extremamente desgastado após a Primeira Guerra Mundial era simplesmente pregar a salvação. Então, ele, com isso, ele consegue centralizar o poder em suas mãos. E em 1934, Salazar chegou ao poder em Portugal, Franco chegou ao poder na Espanha. Então, o fascismo foi se espalhando pela Europa como reflexo das consequências provocadas pelo final da Primeira Guerra Mundial e pela crise de 29. Essa expansão dos regimes totalitários de extrema-direita irão levar os países a se enfrentar no que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver que os governos totalitários de extrema-direita, a sua chegada ao poder tem muito a ver com o final da Primeira Guerra Mundial e tem a ver também com as consequências provocadas pelo advento da crise de 29. Pelo advento da crise de 29. Por quê? Porque a elite econômica europeia temia uma possível expansão do regime socialista, que estava se dando bem, já que eles não haviam sido atingidos pela crise de 29. Falou? É isso aí, pessoal. Até mais, até amanhã. Um abraço. Velho. E seus loucos.